eu falo muito das pequenas e médias empresas se utilizarem da metodologia de compliance. Porque no Brasil se vendeu muito que compliance é um negócio muito burocrático, é muito caro. Mas por quê? Porque isso veio para o Brasil na época da Lava Jato. Aham. E aí, obviamente, que as grandes empresas se obrigaram, por questão regulatória, enfim. Só que as pequenas e as médias não pegaram o hábito de adotar as boas práticas ou as mínimas práticas de compliance no seu negócio para indicador de venda, indicador de Os desempenho de indicadores. equipe, Top. né? São ferramentas de compliance. Pô, isso é bom de falar. Então, tanto é que essa minha metodologia, o negócio é justamente desmistificar que o compliance é para todo mundo. É isso que é que você trabalha hoje. E dizer também uma coisa que a gente tem que deixar, que eu morro de ódio quando eu vejo na internet, é o cara chega aqui e fala, faça o seu compliance trabalhista. Cara, ou você faz compliance na porra da empresa inteira, ou você não faz compliance. Você fez uma consultoria trabalhista. Você não fez um compliance trabalhista. Porque compliance é a empresa inteira, cara. Todos os setores, você diz? Exato. Compliance, eu vou fazer um compliance tributário só. Não. Você fez uma consultoria tributária. Para saber o que estava acontecendo. Se a tua empresa está em compliance, você tem que fazer um overview de tudo. 360. Só que é muito bonito falar só o compliance, né? Entendi. O cara contrata um contador, faz uma fiscalização, uma auditoria ali nele, mas não faz o que tem que ser feito Daí mesmo. vai ver os contratos desse cara. Vai ver as relações trabalhistas. Vai ver passivo com fornecedor. Tudo fodido. Aí mas ele fez um compliance tributário. Mas o compliance, o verdadeiro, ele entra onde? Você faz isso? Sim. Como que ele entra? Por exemplo, na minha empresa, como que ele entraria? A gente mapeia toda a atividade da empresa. Então, a gente começa desde a alta administração até o funcionário, criando esse organograma, o chão de fábrica que seja, setoriza a empresa, vê quais são as atividades de cada empresa, De cada colaborador? de cada ramificação da empresa. A partir disso, a gente faz um levantamento de riscos de cada atividade dentro da empresa na atividade empresarial. E aí nós classificamos esse risco entre um risco alto, médio, baixo. Até para demitir ou não alguém. E aí ali a gente começa a ver furo operacional, entende? Aí a gente trata o risco, ó, aqui você tem um risco alto, como é que a gente pode tratar isso? Ah, desse jeito. Tratou desse jeito, já colocamos ele num risco médio. Pode ser que um risco a gente nunca consiga colocar ele como um risco baixo, porque dependendo da atividade... Não existe, né? Por exemplo, uma indústria. Você nunca vai ter um risco baixo de um funcionário que trata uma máquina. Pode acontecer a qualquer momento alguma coisa, se já existe. Agora, você tem o treinamento, você tem o pessoal capacitado, você tem EPI, você está tratando aquele risco, né? Ele sai de alto para médio, pelo menos, né? Tá com máscara, o protetor auricular. Como você mesmo falou, você criar dentro da tua empresa Aham. as metodologias de dificultar que pessoas que lavam dinheiro comprem consórcio. Isso. Você está diminuindo o risco da tua operação. Da minha também. operação, não da administradora, correto? Também da tua operação. Mas da minha mesmo, Exatamente. primeiro da minha. Primeiro. Muito bom, porque a gente é auditado, como eu te falei aqui agora há pouco. E se algum dia a administradora de consórcio vem auditar vocês? Tipo, cadê os contratos aqui? Como que você faz isso? Se você tem uma metodologia de compliance e você cria um ciclo de revisitar esses mecanismos dentro da empresa, você tem um mecanismo de compliance. Se alguém vem te auditar, você fala, não, anualmente a gente faz isso aqui, o nosso procedimento é esse. Com esse procedimento nós já conseguimos identificar algumas movimentações suspeitas, não fechamos esses contratos com esses clientes. Isso é compliance. Top. Isso é compliance. Muito bom. Começamos ao contrário aqui. No podcast sem nome, ou de frente com o Gabi. Como vocês quiserem falar. Gosto muito de fazer isso aqui, Paulo. É onde eu mais aprendo e é onde menos me dá retorno. Mas eu acho que daí ele dá retorno depois, sabe? Acho que no conhecimento e etc. Não vou ficar te apresentando aquela coisa, ele é isso, ele é aquilo. Eu vou deixar você falar, porque os seus resultados falam por você, Paulo. Muito obrigado, Deus te abençoe, meu camarada.
Quem é o Paulo? De onde que ele veio? Nasceu aqui, não nasceu? Bom, Gostei já da primeira parte, né, Jonan? Pô, já deu uma aula sem. Eu aproveitei que tava gravando e mandei bala, né? com O certeza. Jonan fez assim, eu falei, pô, vamos embora. Bom, meu nome é Paulo Freitas, eu sou natural de Curitiba mesmo. Curitibano, igual eu. Me considero mais do que advogado, um empreendedor, porque os meus pais são empreendedores, né, que começaram a vida do absoluto zero. E muito da minha história como advogado também tem a ver com esse passado da família, né? O meu pai, ele é militar aposentado, ele se aposentou logo que eu nasci, e ele e a minha mãe resolveram empreender no ramo de restaurantes. Ah, eu pensei que empreenderam como advogado. Porra, eles abriram o restaurante. Eles sempre empreenderam como restaurante, e eu, desde pequeno, sempre fui um vendedor. Dá pra ver na Eu cara. vendia a Gazeta, da Sim. época que Ah, a é? Gazeta existia, né? Quem é de Curitiba conhece a Gazeta do Povo impressa. No domingo, dependendo do fim de semana, assim, 2 horas da tarde, você não achava mais Gazeta, né? Aham. E às vezes acontecia de 1h30 da tarde eu ter uma pilha de Gazeta ainda. Em casa. E eu olhava e falava, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui, né? O que eu fazia? Escondia algumas, colocava umas 2, 3 ali só na cadeirinha disponível e falava, ó, a Gazeta vai acabar. Escassez. O senhor vai ficar sem Gatilho. o seu anúncio de carro, né? Aham. Sem as notícias. Quando eu cresci um pouco mais, aí já me promoveram, né? Aí eu já não precisava vender só a Gazeta, aí eu tinha que tirar frango da máquina no domingo, Aham. né? E desde pequeno, assim, eu sempre aprendi, e eu levo isso muito a sério no escritório, que todo mundo tem que passar por todas as fases da empresa, né? Das áreas. Inclusive, recentemente a gente contratou uma moça no escritório que está no segundo período da faculdade e ela disse, mas eu não tenho experiência, eu ainda não tive matérias de direito propriamente dito, né? Ela só está tendo essas matérias mais de preparação, de fundo teórico. Eu falei, não tem problema. Você é esperta, você fala bem, você se comunica bem, você vai aprender. O importante é que você tem vontade. Muito bom. Né? Eu gosto desse princípio. Eu prefiro eu ensinar, do que a pessoa vir toda teorizada, não é? Sim, sim. Bom. E no direito também, hoje nós sofremos muito também com essa situação de muito escritório massificado. Né? O que é massificar? Muita gente? Repetição de petição sem que a pessoa precise pensar. Então, por exemplo, ação contra telefonia, né? Então, a pessoa distribui lá 20, 30 ações no dia. A pessoa não pensa, ela simplesmente copia, cola, troca os nomes e entra com a ação. E não é esse o modelo de negócio que nós temos no nosso escritório e também não faz sentido, inclusive, com o que a gente estava conversando sobre a metodologia de compliance, porque como eu vi a história dos meus pais, eu não posso dizer que eles não deram certo. Eles deram super certo. Mas eu vejo que eles poderiam ter ido mais longe. Olhando agora o teu negócio de fora, hoje em dia, boa? Exato. Só que tem um outro lado. Né? Eu costumo sempre dizer, eu fiz até um post no Instagram sobre isso já, nenhuma empresa nasce grande, elas se tornam grandes. Eu vi. Porque a internet hoje em dia também fala muito de... você começa o seu negócio, você já fica olhando os caras que estão lá em cima, e você quer, e isso gera uma ansiedade nas pessoas. Mas, claro, você tem que respeitar o processo. E, além disso, você tem que saber o que você quer para a tua empresa. Por exemplo, eu não quero um escritório com 100 advogados. Eu não quero esse modelo de negócio para mim. Então, o meu escritório, para ser grande, não necessariamente precisa ter 100 advogados. Né? Boa, porque é o teu negócio. Exatamente. E isso é uma coisa que eu vejo muito dos meus clientes. Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. Mas espera aí, vamos ajeitar a casa. Às vezes você cresce com o que você tem aqui dentro mesmo. Uma performance muito melhor. A gente está fazendo um trabalho de consultoria numa cliente que é exatamente esse caso. Ela presta serviço para multinacional, nós estamos ajeitando a casa e ela falou, olha, Paulo, eu não pretendo para o ano que vem dobrar o número de clientes na base. Eu pretendo atender melhor os meus clientes, agregar mais serviços nesses clientes. Top. Pegar alguns que já passaram pela minha mão, trazer de volta. Isso para mim vai ser crescimento. E ela falou, eu acho
que a gente vai fazer isso sem eu precisar contratar uma pessoa, só Olha. ajeitando o processo. Processo é tudo, né? Não adianta. O processo faz com que o negócio ande. Exatamente. Ainda mais automatizado. E você não precisa de 100, você falou um negócio engraçado de 100, eu não preciso de 100 advogados. Até porque volta naquilo que você falou, no copia e cola. E provavelmente você deve pensar como eu prefiro dar um atendimento personalizado do que dar ser mais um ali no mercado, né? Sim, sim. Aí vamos voltar também para a minha história de vida, né? Essa situação, os meus pais, Aham. o restaurante pequeno, sempre conhecia o cliente pelo nome, né? No domingo ia comprar carne, sabia a carne que ele gosta, já sabia mais ou menos a quantidade, O etc. jeito de É atender. você tratar o cliente com atenção, você pegar o cliente no colo, Aham. né? Muito bom. E só que no mundo jurídico se criou muito essa visão de que é inacessível, de que é muito caro. E de fato, uma parte dos profissionais se aproveitam disso, porque quando o cliente chega na frente dele, o cliente está com pepinado. Aí o que o advogado faz? Rebenta no preço dos honorários. Mas também porque já está chegando com um desafio grande para o advogado, né? É. Não é a mesma coisa fazer uma coisa, sei lá, direito preventivo. Sim, sim. Aí a gente tem que olhar vários fatores. Porque Ótimo. tem casos que, ainda que o pepino seja muito grande, que o cliente chega numa fase complicada, tem nichos da advocacia que você consegue planejar de uma forma sem judiar tanto do cliente. E quando eu Gostei de digo ouvir. isso é que muitas das vezes o advogado ele não é um parceiro do cliente. Ele quer entubar. Ele quer fazer uma venda e ele não está preocupado se ele vai atender o cliente depois, né? Entendi. Então, isso, por exemplo, lendo o livro do João Adib, lá da CIMED, Uhum. que ele considera que o cliente é um cliente mesmo quando ele faz uma segunda venda. Não é nem na primeira, né? Quando ele vende novamente. Eu fico muito feliz quando eu resolvo alguma coisa para os clientes e depois de 1, 2 anos ele vem de novo. Por conta ainda, né? Por Não é conta. você oferecendo mais produto, né? Exatamente. Então, poxa, eu atingi o meu propósito, eu ajudei aquela pessoa, né? Top. E eu, particularmente, claro, a gente tem contencioso no escritório, tem ação judicial, mas eu gosto muito mais dessa organização, de carregar o cliente no colo, falar, não, vamos pensar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Porque, ainda mais lidando com o segmento de empresas, não é só o dinheiro, a gente vê quantas pessoas dependem daquela empresa, né? O cliente Se o fecha. cara quebra, não quebra ele, né? Quebra 15 juntos, 100 juntos. Quebra muita coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que tá sendo deixada de lado no mercado, sabe? As pessoas não veem, de fato, um lado que a faculdade de Direito é deficiente, né? Ela não nos prepara para uma venda, para uma qualidade e monitoramento da satisfação do cliente. Isso, de fato, a gente não tem o preparo na faculdade. Entendi. Mas também a gente não pode olhar só para isso, só para número e deixar da essência do advogado, que é o cliente ter a confiança, né? Tem que confiar. Tem Porque que quando ele confiar. chegou no advogado é porque ele precisa, né? Sim, Então é melhor você estar relacionado com aquela pessoa do que você procurar na rua depois. Quando você exatamente. estiver pegando fogo. Daí fudeu. É doido isso, né? Muito, muito. Porque vocês, olhando, pô, eu sou completamente leigo, pouquíssimas vezes eu precisei de um advogado, mas é uma profissão que as pessoas não gostam, né? Parece que tô lidando isso aqui com o advogado, lidando, não parece que porra, às vezes está fazendo, como você falou, um processo de compliance dentro de uma empresa que vai melhorar processo, que vai rentabilizar a operação e dar mais lucro. E o dono tá falando, tô lidando com o advogado nas minhas coisas. Vamos usar o teu exemplo aqui, ó. Você Bora. falou, poucas vezes eu precisei de advogado, né? Então, veja só Parece que não quer precisar, né? que coisa louca, porque se criou esse estigma. Na verdade, como eu disse, eu particularmente prefiro participar ativamente da vida do cliente para de fato ele ter a sensação de que eu preciso menos do advogado. Por quê? Porque eu sei que ele já está ali, já está monitorando, já está olhando. E aí vamos olhar para esse teu exemplo, né? E o que a gente estava conversando no começo, da metodologia de compliance. Dentro da tua operação, dentro da tua empresa. Você não tem a ideia de que eventualmente você precise de um advogado.
Mas essa metodologia que a gente falou, de você criar um ecossistema de autogestão dentro da empresa, por meio de mecanismos jurídicos, né, de revisitar padrões, revisitar procedimentos, para que você possa se auditar e, num futuro, se você for auditado, você ter como demonstrar a sua transparência. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não é nem pré-requisito, tem que ter. Então, assim, e pare para pensar, se você contrata mais 2 pessoas para a tua equipe, e você tem toda essa metodologia de funcionamento dentro da empresa, é muito mais fácil treinar, é muito mais fácil monitorar, porque já está automatizado, acompanhar os resultados. E além de estar automatizado, você tem o cálculo do risco, né? Que é outra coisa que eu sempre falo. Nenhuma atividade empresarial, por mais simples que ela pareça ser, fica isenta de risco. Você só tem que saber o tamanho do risco que você está correndo. E se vale a pena correr ou não, que é naquele momento, né? Exato, exato. Por exemplo, tributário. A gente tem clientes que às vezes a gente quantifica uma oportunidade tributária para ele. O que quantifica? Tipo, o cara está devendo impostos? Não, a gente vê uma possibilidade de recuperar imposto. Porra, Por exemplo, isso é uma interessante. tributação sobre a folha, certo? Tem um tema em específico que está no STJ para ser decidido via repercussão geral, ou seja, a partir do momento que o STJ decidir essa repercussão geral, essa decisão vai valer para todas as outras empresas que estão com ação em andamento. Então já... tesão, porra, Tá? interessei. Só que é uma oportunidade que para empresas do lucro real e lucro presumido, que tem mais de 30 funcionários, se a gente for olhar os últimos 60 meses, já dá um bom dinheiro. E aí o que acontece? Eu sou lucro presumido, mas eu não tenho 30 funcionários, eu tô dentro do... Já vamos falar do teu caso, né? Mas vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Não é difícil nós encontrarmos um mercado que provavelmente é lucro real. Se não for lucro real, ele está perdendo dinheiro. Né? Que tem ali uns 30 funcionários. Esse mercado, se a gente for olhar os 60 meses retroativos, essa oportunidade tributária, a gente vai estar falando assim, ó, em números muito simples, de pelo menos uns 80, 100 mil reais. Nossa senhora, 100 pau. O cara troca de carro, viaja. E aí, o que acontece? O rating de risco, né? A classificação do risco. Às vezes o sujeito fala, poxa, eu tô apertado. Eu vou correr para um banco para pegar empréstimo, mas eu tenho a oportunidade desse crédito tributário. Só que a decisão ainda não é definitiva. Todas as decisões anteriores do STJ são favoráveis para o contribuinte. Para o mercado, no caso. Como se fosse boa. Porém, nós ainda não temos a repercussão geral reconhecida. Que seria o quê? A partir do momento que o STJ decidir a repercussão geral e se ela for favorável para o contribuinte, automaticamente todas as ações que estão em andamento, as empresas vão poder puxar o dinheiro. Do ponto de vista tributário, isso faria com que esse crédito se tornasse um crédito verde. Ou seja, só sentar a mão só sacar e trazer para dentro. Agora, como esse crédito tem decisões favoráveis, mas ainda não é definitivo, nós encaramos esse crédito como um crédito amarelo. Por quê? Porque é favorável, mas não é definitivamente favorável. Só que o cliente olha lá, 100 mil. Ou a gente, por exemplo, a gente tem um cliente no escritório que ele tem uma média de 50 funcionários. A ação dele para esse cálculo deu quase R$500 mil. Porra. E aí o sujeito de repente se aperta. Quanto que ele pagou de imposto, né, para estar devolvendo esse R$500 mil, né? Exato. Então aí de repente o sujeito se aperta e ele fala, eu não vou recorrer para banco. Eu vou esperar sair esse negócio. Ou, eventualmente, mas eu estou muito apertado e eu vou correr o risco de tomar esse crédito, porque ele pode tomar o crédito já, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado. Ele pode pegar como se fosse emprestado. Não, ele já recupera o dinheiro do mesmo modo como ele fará lá na frente. Mas se der a negativa ao STJ, dele tem que devolver. Não necessariamente. Por quê? Essa é a tal da lei, tá vendo? Não é sobre exatas, né? Vamos supor que ele recupere esse crédito hoje. Beleza. E a ação na STJ ainda demore mais 4 anos para ser julgado. Tá? Nesse período de 4 anos que ele não receba nenhuma glosa da Receita Federal e que
no 4º ano seja julgado desfavorável ao contribuinte, mas ele já tomou crédito. E aí, logo depois disso, a Receita vem e notifica ele. Olha, você tomou o crédito. Tem que devolver. Só que aí tem o período que já prescreveu. Porra! Então, tudo é um cálculo de risco. Ele tomar o crédito de forma administrativa pode ser um risco do ponto de vista de uma autuação? Pode. Mas é muito mais barato do que tomar o dinheiro do banco. Com certeza. Boa. Ou o STJ ainda demora para julgar essa matéria e mesmo que ela for julgada contra ao contribuinte, Pode acontecer de... pode prescrever. Então, tudo é um cálculo de risco. Você precisa saber o tamanho do risco que você corre. E isso é uma cultura que o brasileiro não tem. Não, nem, porra, Não eu tem. não tenho, claro que não tem. Imagina o dono do mercado, o cara tá pagando incêndio. A mulher que é a funcionária da panificadora que tá grávida, o cara do açougue que tá fudendo tudo, o cara É tá... o fornecedor que atrasa. Isso! Como que chega nesse cara ali, Paulo? Olha, Porque isso aí é um trabalho social sinistro que dá pra fazer, né? sim. Ganhar sim. dinheiro, mas também ajudar a empresa realmente a lucrar, ao cara ver de forma global, né? Dentro do direito também se criou muito um mecanismo de captação para isso que é muito acelerado, né? Tem empresa que bate, empresa de consultoria que bate na porta desses mercados e falam: em 5 dias eu te dou um relatório e você tem 2 milhões. Ele mal analisou a documentação contábil e diz que tem 2 milhões para recuperar. O cara fica louco ali, né? Só que esse é um problema que a gente está enfrentando também. Por quê? O cara consegue trazer 2 milhões de recuperação de tributos, Uhum. mas qual é o método que ele utiliza? Né? Qual é a segurança que ele traz para o cliente? Então, sempre que eu vou conversar com o cliente, eu sou muito claro em dizer: olha, estou adotando contigo uma metodologia 100% conservadora. Se você quer ser um pouco mais arriscado, me diga, que aí eu falo: olha, essa tese aqui é um pouco mais arriscada, essa aqui é um pouco mais arriscada. Né? Por quê? Nós vivemos também numa cidade que ela é um pouco diferente do ponto de vista assim, de se criar confiança, né? Nós não estamos em São Paulo. São Paulo, eu sou mais um. Uhum. Né? O cara faz uma besteira para uma empresa, mas ele é mais um. Tem Ninguém 20 nunca milhões. mais vai lembrar dele. Uhum. Agora, aqui no Sul, e aí eu não falo só de Curitiba, né? Existe muito essa situação do contato, da indicação, das pessoas se conhecerem. É o principal. Então, por isso que eu sou mega conservador. E eu perco muito cliente daqueles que ouvem essas historinhas e caem, ou de captar clientes assim usando de uma estratégia muito mais arrojada. Mas por quê? Porque eu não quero esse cliente uma vez só para mim. Porque vender é quando você vende a segunda vez. Eu quero que esse cliente esteja comigo para daqui 10, 15 anos. Caminhar junto mesmo, como um amigo, né? Muito mais interessante. Então eu não vou botar ele numa cilada. Né? Top. Eu quero saber qual é o apetite que ele tem ao risco. Então, isso é algo que no mundo das consultorias jurídicas é algo que precisa ser muito bem observado. Tem que ter um cuidado muito grande para não comprar um sonho. Porque o que você está me falando é que o cara tá dando um... É a internet. O cara tá falando, você vai vender de 0 a 1 milhão em consórcio em 15 dias, é isso que você está falando, que o cara vai recuperar 2 milhões em 6 meses. Que é uma coisa Exatamente. completamente irreal, entre aspas, falando. Pode acontecer? Pode, mas vai depender muito do risco. Aonde que você aprendeu a ser assim? Não foi na faculdade, isso aí a faculdade não vai te ensinar. Não, Foi lá no restaurante, provavelmente. foi. O Que meu tinha que pai, saber apesar dessa gestão familiar, né? rudimentar, por assim Isso. dizer, né, sempre foi muito controlado com as coisas, né? Top. Não dá o passo maior que a perna, né? Posso fazer isso aqui? Posso. Ó, se eu for esticar um pouquinho, eu até sei o que eu preciso fazer para não ficar de calça curta, né? Até aquele risco vai até aqui. Dali Exatamente. pra frente o bicho pegou. Exatamente. Então, apesar de uma maneira muito familiar, o meu pai sempre fez esse controle de risco. E eu sou mais conservador desse tipo de exposição, né? Eu
costumo dizer que eu sou uma pessoa usada assim para projetos, para tentar novas coisas, Aham. mas quando a gente pensa em questão jurídica, questão tributária, tem que ser conservador, Isso eu não ando. porque o risco que se coloca a empresa, especialmente o pequeno e o médio, é muito grande. Eu não sei nem se eu sou pequeno, talvez eu seja menos do que pequeno, né? Porque tem um amigo meu que ele tem uma empresa que ele falou, cara, a minha empresa é pequena. Ele vende alguma coisa na internet para compre seu carro e venda esse carro em 15 minutos. Venda seu carro em 15 minutos. Ele Uhum. vende isso aí na internet, vende bem, tem, sei lá, uns 30, 40 funcionários mais ou menos, funcionário em vários lugares do Brasil. E ele fala, Gabriel, eu dou o treinamento pro cara ali durante 3 meses, mas depois que ele treinou 3 meses, são 45 dias. Se ele não performou, tchau. Eu não sei se está certo ou está errado, porque eu não tenho nenhum modelo de contratação. Então eu tô abaixo dos caras ainda, sabe? Sim. E entrando nisso que você está falando, que daí é tipo formalizar mesmo alguma coisa que fique gerencida onde eu estiver, né? O negócio continua rodando, qualquer um sabe, pode apertar aquele parafuso. É isso, né, que você está nos Isso, passando. isso. Fica muito mais claro. Né? E se essa informação não tem que chegar só para mim, tem que chegar para todo mundo. Para eu, porra. Eu sei que eu tô atrasado depois que a gente tá conversando com você. Mas isso aí tem que chegar na mão de todo mundo. Tem gente que tá faturando grana, ganhando dinheiro de verdade e tá deixando muita grana na mesa, né? Por quê? Porque centraliza tudo, né? Ou porque acha que respeitar o processo é só vender mais. Não, veja, se eu tenho uma empresa que só fatura muito bem, mas é zero método, e aparece um interessado em comprar essa empresa, ele vai auditar o quê? É assim, Só balanço financeiro? relatório de comissão, né? Tipo, boa. Ele precisa entender aquilo ali, né? Sim, Até para ter um valuation a empresa, né? exato, Senão ela não vale nada, né? Morreu o exatamente. dono, morreu, acabou a empresa, digamos assim, né? Então, e a partir de tudo isso, né, e dessa situação de que no Brasil se criou essa concepção de que o compliance é muito caro, de que o compliance é muito burocrático, e de fato isso veio para o Brasil num momento delicado, né, na época da Lava Jato, as grandes empresas, e isso também ficou muito ligado somente às questões criminais e de relacionamento com o Ah, poder público. não ficou tipo uma coisa que eu posso crescer Exato. fazendo isso. Ficou não, tipo, se a polícia bater aqui. É, Que doido. porque na verdade o compliance ele é um dos braços da governança corporativa. Boa. Então, governança corporativa a gente já ouve falar há muito tempo, Aham. né? E aí, por exemplo, grandes empresas têm medidor de índice para tudo, né? Da compra de insumos, do descarte, do que é desperdiçado, da quantidade de funcionários que existe ali um entra e sai. Por exemplo, setor de mercado. Setor de mercado a gente sabe que tem uma rotatividade alta de Funcionário. funcionários, Trabalha né? muito, né? Você, né? Sábado, Agora, domingo. por exemplo, se a gente vai para um outro setor, vamos pensar aqui, por exemplo, um setor de tecnologia, né, uma Aham. empresa que trabalha com alguma coisa de tecnologia, a gente tem cliente que a gente vê que não existe uma rotatividade grande, salvo quando o cara recebe uma proposta para ir Maior. trabalhar, mas assim, não Ganha em existe regra dólar e geral, tal. Aham. exatamente, não existe regra geral entra e sai. Se isso começa a acontecer dentro da empresa, por meio dos índices, você começa a ver, existe um problema localizado aqui Naquele local. nesse ponto da Fica mais operação. cirúrgico a resolução do problema como um todo, né? Exatamente. Então, é isso que eu defendo e acho até que esse movimento que hoje nós temos, graças a Deus, aí pela internet, favorece muito criar essa cultura no empresário, né? E eu já tinha pensado nessa metodologia lá em 2016 para 2017, mas a gente não tinha um ambiente como esse hoje na internet de falar essas coisas, né, de disseminar esse conhecimento, e o projeto ficou engavetado. Uf, E entendi. agora eu Agora, resgatei, o nome é Endireitando Empresas, até meio você tem um lúdico. projeto para usar esse tipo de coisa. Que massa. Sim,
Endireitando empresas. endireitando empresas. Mas tem que ser, não pode ser um nome técnico, né? Tem que ser uma coisa que seja óbvia, né? Sim. Porque o óbvio que precisa de ser dito para os caras, né, cara? Porra. Até eu não gosto de falar compliance, porque é muito, né? Eu falo Eu aprendi integridade, sobre compliance contigo. Aquele dia eu, você e o Rafael, que a gente tomou um café aqui. conformidade, né? E é convencer o cliente de que você não vai instalar uma delegacia dentro da empresa dele. Muito pelo contrário. Você Muito vai pelo colocar contrário. um gestor comercial, não é? Você vai criar um mecanismo de autogestão, isso tem um baita de um valor, né? Mas as pessoas precisam aprender. A gente só olha para os grandes vendo, pô, a empresa do cara faturou 1 bi, ano, sei lá, retrasado, agora o projeto é 3, depois é 5. Como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Com método. Com método, não tem outra forma. Cada setor tem que seguir o método de forma muito rigorosa. Isso é compliance. Eles sabem o tamanho do risco que eles assumem. E daí o cara não pode sair fora da linha. Poder ele pode. Veja, às vezes o sair fora da linha não é uma conduta da empresa, pode ser a conduta de uma peça da empresa, mas é muito mais fácil de você identificar. Porque tá todo o negócio andando por trás. Então, Senão a coisa acontece lá, o produto é fabricado, ou a venda é feita, mas deu um enrosco lá, você não sabe onde que foi o erro, né? E o erro tava ali, boa. vamos utilizar um cenário aqui muito claro, né? Multinacionais têm políticas muito claras de brindes e presentes, né? Aham, agenda. Então, uma coisa é você presentear alguém com uma agenda, caneta, ou às vezes até um vinho, um DV Catena, né? Outra coisa é você mandar um Sassicaia, você mandar um Petrus, Tem um né? carro, tem empresa que tá dando carro. Você mandar para um terceiro uma viagem. Então, são políticas que muitas das vezes podem soar mal, né? Então, as empresas são rigorosas, inclusive, em relação a isso, porque muitas peças dentro da empresa podem se utilizar, às vezes, do poder que elas têm de decisão para eventualmente forçar uma situação. E aí que começa a surgir a facilitação. Ah, por que aquele contrato deu certo? Não, porque o fulano... Ganhou o ingresso do Exopen. Então, esse tipo de coisa parece uma burocracia, mas não. É normal, né? Dentro de um mundo... E esse mundo existe, né? Sim. Eu tô te falando do Exopen porque tem um amigo meu que mora nos Estados Unidos, nosso cliente aqui do escritório. Ele mora nos Estados Unidos há 20 anos, mais ou menos. E, sei lá, a gente é amigo e de uns 4 anos pra cá ele decidiu que ele precisa voltar pro Brasil. Então, 16 anos ele ficou torrando em Nova York. E agora ele faz os consórcios, já tem alguma coisa contemplada, e ele compra imóvel e deixa ali o imóvel alugando. Ele paga em torno de uns 4, 5 milhões, ele paga bem em consórcio. Ele trabalha com vários tipos de coisa, né? Trabalha nos Estados Unidos de qualquer coisa. E tá rolando o Exopen, ele é motorista dos jogadores e de empresários. Eu falei, mas tipo, como assim? Ele, eu trabalho um dos patrocinadores do evento, e daí, sei lá, você é o presidente de uma empresa de óleo lá de Dubai, uma empresa de petróleo, lá de Dubai. E essa empresa que patrocina é uma empresa de investimentos que ela chama, Paulo, tô te mandando aqui o ingresso, passagem, Você vai vir para cá, chega o Danilo, que é o meu cliente de limusine, coloca o cara dentro da limusine, leva até o hotel ou até o evento, depende do que vai acontecer, mas geralmente até o hotel, te busca o tal horário, tudo bonitinho. Fazem o cara se sentir um rei, né? Sim. E eu tava pensando igual um cavalo, pensando numa agenda. Existem presentes, né, mas cara? aí depende de que nível de contrato se fala, né? Porque imagina o que os caras estão vendendo ali, cara. Aí o céu é o limite, né? Para a gente Boa. falar em prestação de serviço, consultoria, etc. Agora, para a gente falar das situações normais, né, dentro de uma empresa, você, às vezes, pode dar poder para um diretor seu e ele ultrapassar o sinal vermelho. O limite. Só que é você que tem que dar o limite, é a empresa que tem que dar o limite, né?
Então, as políticas de compliance, nesse sentido, dos brindes e presentes, vieram por quê? Porque as empresas tinham o hábito de fazer isso, é um hábito comercial saudável, né? Mas as pessoas começaram a exagerar. E a partir desse exagero, buscava-se algum tipo de favorecimento. Mas, quando eventualmente a coisa estourava, ficava ruim para aquela empresa, né? Estar envolvida numa situação como essa. Pô, isso aí começa a fazer sentido, porque trabalhei muitos anos em banco. Não vou falar os nomes de banco, senão depois os caras ficam me enchendo o saco na internet, mas não teria problema nenhum de falar também. E 2 bancos quebraram. Um banco era do Silvio Santos e um outro banco, e eram meus concorrentes esses bancos. Vou falar, eu trabalhei no Santander, era a BV e o PAN, porque senão não vai ter como fazer analogia. E, cara, todo mundo queria trabalhar na BV e no PAN, apesar do Santander ser um bancão, né? O PAN acho que nem existe. E na época era Pan-Americana. A BV agora que está entrando com cartão de crédito, então são bem atrasados. Só que todo mundo queria trabalhar ali porque eles faziam tipo cruzeiro no final do ano para todos os funcionários. Tanto é que quando quebrou, porque não tem como pagar cruzeiro para todo mundo todo ano, né? Isso é compliance, né? Na prática, né? Você, a partir dos mecanismos financeiros da empresa, a partir dos mecanismos de resultado, você até pode presentear, mas não dá para presentear todo mundo. É por resultado, né? Por resultado. Né? Então, é óbvio que quando a gente fala de empresa, existe até uma elasticidade muito maior do que quando a gente está falando, por exemplo, de órgãos públicos, né? Que aí a régua é bem mais baixa por conta do interesse público, do dinheiro público e tudo mais. Mas ainda assim, numa empresa privada, você tem que sempre privilegiar o interesse da empresa. Não adianta ser bonzinho com todo mundo Coletivo. e dali 3 anos a empresa está quebrada, né? Então, ao invés de ficar distribuindo viagem de cruzeiro, etc., faça uma boa política de participação de lucros e resultados. Clara, transparente, mas assim, que não judie da empresa. Todo mundo ganha, inclusive Né? a empresa. E pequenos e médios também podem fazer isso. Né? Claro, daí tem que estudar uma série de fatores para você não estar exposto a um risco que você não conhece, como, por exemplo, legislação trabalhista. Né? Boa. Quais são os reflexos de você dar bonificações, dar lucros, resultados? Consulte um advogado especialista nessa Naquilo área. ali, porque senão você se tromba. Né? Então, é possível desde que se faça tudo da maneira correta. Você vai construir uma casa, você começa pela fundação. Não tem como, né? Mas o brasileiro é muito afobado. É colocar o lustre. O brasileiro tem uma grande qualidade que é ser muito criativo, trabalhar muito, né? É verdade, né? Somos criativos e trabalhadores. Né? E eu vejo isso assim que no período que eu fiz o meu mestrado fora, que eu estudei em Portugal, o europeu, claro, eles já passaram por muita coisa que a gente Nem nem imagina, né? Tipo, guerra, essas coisas. guerra, enfim, N coisas que o brasileiro não experimentou. Mas hoje o europeu ele vive uma metodologia de vida que ele é regrado, que ele trabalha para viver, não vive para trabalhar. Ao Né? contrário. Então, e aí nós temos muita sede de empreender, de fazer acontecer, mas a gente não se organiza. Não tá pronto para aquele momento. E aí a gente fica naquela, poxa, aqui tô ralando, 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 a coisa não vai. Pois é, mas você já parou para passar um pente fino na coisa e ver onde que você está errando? Né? Muitas das vezes é o teu método, a tua exposição a risco. Não adianta nada você abrir uma empresa, faturar 1 milhão por mês, mas eventualmente você ter uma péssima composição da formação do teu preço. E você tem um lucro desse tamanho. Ele fatura muito, trabalha muito, se entrega muito, mas tem um lucro de 10 mil para faturar 1 milhão, né? Tipo Olha isso. o risco que esse cara está exposto. Até de imposto, né? O risco dele é altíssimo, porque se um mês o negócio der errado, um abraço. Quebra. Então, eu vejo muito isso, essa ansiedade de empreender, de fazer acontecer, ela precisa ser muito analisada com calma. Vai abrir uma empresa?
Outra coisa que acontece demais. A pessoa abre uma empresa, ela não sabe nem os quinais corretos que ela precisa Para fazer a operação. para ter a operação dela. Isso aí também vem da pessoa, né? Mas o suporte contábil também é, de certa forma, ignorante nisso, né? Mas aí você usou uma palavra extremamente correta. E é bom a gente deixar isso muito claro. Aham. Não é papel da contabilidade É do empresário. e do advogado. Ah, boa! Eu não tinha pensado Eu nisso. sempre falo, o contador não é advogado Do e advogado. o advogado não é contador. Mas também culturalmente se criou essa situação de vou abrir um CNPJ, fala com o contador, ele abre. Aí quando dá errado, a culpa é de quem? É do contador. Não, não é do contador. É tua. A empresa não é do contador. Só que ficam jogando, culturalmente se criou essa de jogar Eu para o pensava nesse contador. formato. Não é, não é. Então Por quê? Por exemplo, recentemente teve um caso que passou pela nossa mão de uma empresa que tinha que ter alguns outros quinais no seu cartão CNPJ, Aham. não tinha. Primeiro, influenciava a metodologia de recolhimento de impostos, era diferente, porque um era produto, outro era serviço, Ah, tá? E mais, influenciava também o tipo de controle que a prefeitura fazia sobre aquele alvará. A outra atividade que ela não tinha, e que precisaria ter, a prefeitura exigia alguns outros requisitos do ponto comercial. aquelas coisas de corpo de bombeiro. Corpo de talvez. bombeiro, vigilância sanitária, Aham. meio ambiente. E aí, veja só o tamanho do risco que a pessoa se expõe, Por besteira. investe na Por operação, ignorância. de repente chega lá uma fiscalização da prefeitura e fala, ou você resolve em 15 dias, que na maioria dos casos é humanamente impossível se resolver em 15 dias, ou eu caço o teu alvará. Nossa, imagina. E a pessoa vai falar o quê? Porque ela tá errada. Não tem? E vai depender porque daí é o jeitinho brasileiro que entra em jogo, né? Aí você tem que fazer um recurso, você tem que pedir prazo, não sei o quê, daí a prefeitura geralmente dá, mas é aquela correria, é a bateção de cabeça. Você fica 15 dias ali batendo cabeça, né? Você podia estar vendendo, prosperando, lucrando. Então, Doido. isso é uma outra coisa, e por que eu disse que você usou de forma muito cirúrgica a palavra ignorante, né? Ignorância nesse sentido? Porque não é papel do contador mesmo. Não é. Eu nem sabia, pra você ter viu também. Não é papel, mas se criou essa cultura e se jogou no colo do contador essa atribuição. Quando a gente vai falar de possibilidades de redução ou restituição de impostos também. Aham. Ah, eu vou conversar com o contador. Não é o papel do contador. O papel do contador é entregar as declarações contábeis para a Receita Federal. Quando eu falo de uma incidência tributária que pode te dar uma restituição ou diminuir, é norma jurídica. É o advogado que consegue esse tipo de coisa, Paulo. Não é papel do contador. Doutor, a partir de agora é doutor Paulo. Não é? Vamos tratar bem. É muito injusto jogar isso no colo do contador. É claro que pedir uma opinião do contador é importante, por quê? Porque eu falei que tem muitas consultorias que vêm, empurram o relatório lá e querem que a empresa traga o crédito para dentro, né? Mas o contador não tem esse papel de interpretar a norma jurídica para dizer incide a alíquota X ou a alíquota Y. Isso é norma jurídica. E isso é uma coisa cultural mesmo, bem que você falou, é cultural. Porque até quando eu abri minha empresa, o meu contador não sabia nem qual KNAI que eu ia usar. Tivemos que, também talvez seja, eu achei até que era do jogo, mas tivemos que chamar a Servopa, uma assistente financeira, sei lá de onde, jurídica. A assistente jurídica que nos falou, a KNAI que eles usam geralmente é essa, mas não é uma regra do jogo. E tanto é que tem alguns representantes que pagam menos imposto do que outros. Eu sou um dos que mais paga, mas não só pelo faturamento, acho que pela ignorância. Pela atividade, N fatores. N fatores, né? Né? Então, eu acho que, como eu disse, os meus pais deram certo, por quê? Porque eles construíram o negócio deles, me formaram a minha irmã, né? Tua irmã é advogada? A minha irmã, ela é advogada, mas ela não exerce, ela trabalha em órgão público, mas não exerce. Então, assim, eles cumpriram os objetivos deles, têm uma vida confortável. Poderiam ter ido além? Poderiam, mas
não quiseram, e tá tudo bem, né? Só que eu vejo que se perde muito no universo jurídico essa situação dos riscos e saber exatamente o que você quer para a tua empresa. E aí você fica se expondo a riscos desnecessários, Que você pode fechar teu sacrifica o negócio. crescimento, uma coisa errada pode fechar o teu negócio, É isso. né? Então, e porque se criou essa situação de que não, eu só vou no advogado quando eu tiver um problema. Quando eu precisar. Não, Isso vale para tudo, Paulo? Tipo, por exemplo, uma franquia. O cara vai querer comprar uma franquia. A franquia tem, ela te passa tudo isso? veja, tivemos um caso, inclusive, no escritório de um cliente que foi comprar, trabalhou mais de 10 anos no ramo de carros, arrecadou um bom dinheiro e falou, vou empreender. E ele comprou a primeira franquia que ele viu. Nossa. Ele torrou toda a economia dele e se endividou em mais 200 mil. Perdeu, sei lá, 100 e ainda se ficou devendo 200. Era mais de 100. Mas, E o que acontece? Esse cliente, se ele tivesse consultado um advogado aham. que entende de contrato de franquias, primeiro que ele ia falar, opa, eu não recebi a circular de oferta de franquia. E pela legislação, Que é o documento básico para começar. é como se fosse um memorando da franquia, onde a franquia vai te ofertar o contrato e fala, mas olha, os meus números são esses. Eu faturo tanto por ano, tenho tantas unidades, você tem um custo médio de tanto para abrir uma loja, o custo operacional é tanto, a margem de lucro é tanto, e obviamente que números reais. Isso não foi apresentado para esse cliente. Nossa. Essa franquia era Que é o básico do básico, né? é uma excelente vendedora, mas botou Boa. esse cliente numa cilada. E aí é outra coisa que eu digo. Também você ter um advogado de confiança não significa que você tem que pagar ele todo mês lá. Não. Consulta o advogado porque você precisa. Pode ser que daqui a um ano você precise de novo, né? Que você vai dar um outro passo na tua empresa. Aí você consulta o advogado novamente. E o advogado vai falar quanto que ele vai cobrar por aquilo, né? Sim, Não é que sim. não quer ganhar honorário Não. toda hora ali, não é ficar ganhando por mês, né? Por exemplo, a gente fez reunião há umas 3 semanas com uma pessoa que tem uma sócia. Eles estão há 2 anos já trabalhando ali, é uma profissão liberal também. Estão trabalhando. Falei, olha, vocês já passaram daquele período difícil, né? Da arrebentação. Que é o Vocês já início. viram que o negócio é viável. Vocês precificam correto. Vocês prestam um bom serviço. Então, assim, daqui para frente, vocês têm que elevar o nível do jogo. Para que eles precisam? Ah, precisam contratar a gente? Poxa, vamos fazer um bom contrato de prestação de serviço. Ah, vocês estão abrindo uma sede. Espera aí, mas e esse contrato de locação? Como é que é essa relação? Como que está o contrato social de vocês? A gente viu que tinha que fazer uma alteraçãozinha lá, né? Então, veja, vocês estão precisando da nossa consultoria para esse momento pontual. Tomara que no ano que vem vocês precisem de novo da gente, porque vocês contrataram 10 pessoas. E aí vocês estão começando a ter um ou outro probleminha, um cliente que não paga, uma cobrança, não sei o quê. Aí sim, pode ser que você precise de um advogado full time. Mas enquanto você não precisar, pelo menos tenha a cultura de não se preocupar com o que não é a tua atribuição, para você tomar a decisão de forma confortável, né? Diminuindo os riscos, ou As zerando. pessoas sempre não. Ah, vou assinar o contrato porque o contrato é bom. Às vezes aquele contrato que era para ser Pensando. maravilhoso vira um baita de O um cara da problema. franquia que você falou, imagina, Deus o livre acordar hoje, tá com uma dívida de $500 mil, sei lá, Sim. 600 mil reais, Deus o livre. E o cara que era saudável financeiramente. 10 anos de loja podia ficar tranquilo. É o passo de não encaminhar o contrato para ser analisado, que é coisa básica. E a gente assina o contrato pensando no objetivo final. Não é, vou comprar uma mesa, vou assinar esse contrato. Exato. Só no objetivo, mas tudo que está acarretando está vendendo a alma pro diabo, né? É isso mesmo. Então, o prevenir é sempre melhor, né? Seja para a tua tranquilidade, seja para que os planos do teu negócio continuem de acordo com o que você precificou, né? E muitas das vezes um aconselhamento jurídico também é
para esclarecer algumas coisas que você tem como objetivo da tua empresa. Às vezes você pode até rever esses objetivos, né? Por Na exemplo, jornada, né? você quer abrir um braço na tua empresa de licitação, por exemplo. Só que você não faz ideia alguma de qual é o mecanismo de licitação. É burocrático? É. Tem que ser burocrático? Acredito que tem que ser. Pra colocar a régua lá em cima, né? Às vezes você não está disposto a correr esse nível de burocracia. Ou às vezes, para que isso aconteça, naquele momento você vai ter que fazer um investimento muito maior do que você imaginava. Por quê? Você tem que botar gente para monitorar edital, você tem que botar gente para fazer recurso, né? Você não pode perder prazos. Pra entregar o Então, produto lá na escolinha lá do XYZ. exatamente. Então, às vezes você coloca na cabeça que aquela situação é de um jeito, quando na verdade você vai levantar a capivara, que eu falo, é bem diferente. Na hora do vamos ver, né? Na prática a teoria é outra, né? Exato. Só que às vezes você já embarcou. E aí você fala, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Pra onde que vai? Daí fudeu, né? Veja, para tudo na vida tem um jeito, Filha da puta. né? Desculpa a palavra nada com tua mãe, que Deus abençoe. Mas Mas a é questão foda. é que as pessoas vêm procurar Só depois tá fudido. quando já foi pro saco. Aonde você estudou? Você nasceu em Curitiba, mas você estudou aonde? Eu estudei no colégio militar, no colégio da Porra, Polícia ali Militar. no Barreirinha ali? Não, era ali no Rebouças, e aí foi lá pro Portão, Tá. o da Polícia Militar. Eu fiz a minha formação de fundamental em médio lá, que é outra coisa, assim, também, eu acho que foi uma experiência muito gratificante, assim, Fez a diferença. fez a diferença. Eu Foi- sou metódico com algumas coisas hoje, primeiro porque o meu pai é, segundo porque o colégio me fez ser assim, né? Hoje, por exemplo, se eu chego no escritório fora da minha rotina de gostar de estar no escritório, me organizar, o dia já não é a mesma coisa, sabe? Ah, tá. Pô, metódico pra Então, caralho. Porque é eu sou uma difícil também. Eu pessoa. sei, você não tá no. Aconteceu alguma coisa errada, furou o pneu. Você tem que. Você tem que reorganizar o negócio ali, Isso é né? difícil pra todo mundo. Isso é muito difícil. Então, eu vejo assim que foi uma experiência muito boa. Desde pequeno, ter que cuidar do sapato engraxado, cortar o cabelo, que todo mês tinha lá a revista de corte de Ah, cabelo, tá com o é? uniforme sempre em Bem dia, alinhado. né? Até a cor da meia que usa tem que estar correto conforme o tipo de uniforme. Então, assim, são coisas que para mim, né, foram uma grande escola. E aí, na época que eu fui fazer graduação, a minha irmã havia feito, na época, a Faculdade de Curitiba, Aham. e eu prestei o vestibular, e na época eu até cogitava seguir a carreira militar. Mas quando chegou ali para o terceiro ano, eu falei, acho que eu não levo jeito para isso. O meu negócio é o direito, né? Pô, daí você se apaixonou. Eu sempre gostei muito da parte de humanas mesmo. Sempre gostei muito de história. Adoro viajar e conhecer as cidades, conhecer a história das cidades. Gosto muito de geografia, essas coisas assim. Aham. Então, sempre que eu viajo, eu sei onde eu tô andando, né? Porque você. Pô, que top. Então, eu vou fazer uma viagem, eu estudo a cidade antes. Hoje eu já tenho ali 24 países Uau! Top! Pô, e nós vamos conversar bastante. Deixa eu ver que horas são. Duas nada pra falar pra você. Você tem tempo? Eu tenho eu tenho tempo. tempo. Vambora. Então, eu gosto muito disso. Viajar para mim é uma terapia, Pô, eu acho que é o melhor né? investimento que Eu existe. acho que é um dos dinheiros mais bem gastos. Aí, comer bem também, Ah, comer bem é eu acho maravilhoso, que né? é outra experiência que a Os gente. melhores vendedores comem bem, se vestem bem e contam as melhores histórias. Sim. Não tem pra onde ir. E aí, na época da graduação, fiquei nessa Você fez a Unicuritiba. a minha irmã fez Ah, Unicuritiba. tá. E aí eu prestei vestibular na Unicuritiba, na Positivo, que na época assim, tinha um corpo docente absurdo de qualificado, a estrutura nem se fala, e eu queria fazer economia também. E aí eu acabei fazendo economia na Federal,
Só que daí a minha família vetou que eu fizesse as duas faculdades ao mesmo tempo. Simultâneo. É. Mas é difícil daí, né, cara? Você ficar Eu acho que dava. Eu Você acho que confiava no dava. teu certo, Eu acho que autoconfiança é tudo. dava. Mas daí me vetaram e falei, tá bom, vou seguir com o direito, né? E foi fazer direito. Aí eu terminei a faculdade. Durante a faculdade eu fiz estágios, etc. Trabalhei no tribunal, trabalhei com desembargador. Meu xará, inclusive, o Dr. Paulo. Paulo também. Já se aposentou, mas é uma pessoa também a quem eu devo muito, assim, que me ensinou demais. E especialmente, assim, essa situação de você tratar o caso De forma de específica. forma muito específica, com muito cuidado, né? Principalmente quando eu trabalhei com ele, era matéria criminal. Ele sempre foi muito rigoroso com os processos. Ele sabia o processo de cabo a rabo, todos, precedente. E ele falava contigo, julguei um caso assim há 10 anos atrás, procura lá, da cidade tal o processo. Era ele. Tava lá. Tava lá. Puta, memória lá na lua. Então, assim, foi uma pessoa que também me ensinou muito sobre essa questão da importância que a gente tem no mundo jurídico, né? Porque a gente lida com o patrimônio das pessoas, a gente lida com liberdade, né? A gente lida com casamento das pessoas, a gente lida muitas das vezes com saúde também, né? A pessoa recebe um diagnóstico de doença gravíssima, precisa de um medicamento que custa 500 mil por ano, não tem como pagar, o plano nega, você vai para onde? Para o judiciário, né? Para ver se o governo paga ou não. O governo ou o plano de saúde, né? Você pode entrar com uma ação contra os dois. Contra os dois. Então... Nossa, que louco isso aí. Pior que acontece isso aí. Você ouve falar da Globo, estão pagando um remédio de 100 mil para pessoa tal que tá com uma doença rara. Tem alguém que fez aquilo ali, né? Então... Que doido. E vocês não aparecem, né? Vocês ficam na... Mas é uma responsabilidade muito claro, grande. É uma responsabilidade muito grande. Tanto é que nos Estados Unidos, o advogado ele faz propaganda outdoor, né? Isso aqui no Brasil tem uma barreira muito grande. Em partes eu acho que está correto. Saiu um provimento há cerca de 1 ou 2 anos da OAB sobre o marketing voltado especificamente para o digital, que eu acho que já foi um grande avanço. Né? Porque também não pode ser oba-oba, né? Porque senão não, você sabe, vai ser aquelas promessas. Não. Imagina. Deus não pode. Assim, olha... Te tiro da cadeia em 24 horas. Tem promoção, fecha um habeas corpus, ganhe outro pro seu amigo. O próximo. Né? Então, é complicado. Muito bom isso. Mas nesse sentido, assim, a OAB, eu acho que já caminhou muito bem no provimento. E eu acho que nós, advogados, temos total condição de entregar para a sociedade com conteúdo informativo. Muito melhor do que o conteúdo pitch de vendas. Não, é informar. Isso, educar, né? Exato. Tanto é que assim, qualquer cliente que sente para conversar comigo lá no escritório sobre qualquer problema, eu não tenho receio nenhum em, na hora, falar para ele na reunião absolutamente tudo que eu pensei em fazer no caso. Tem muita gente que fala, mas poxa, você fala tudo pro cliente o que você vai fazer se ele não fechar com você. Menos merda. Assim, quando o cliente levantar, ele não vai lembrar de metade das coisas que eu falei. Por quê? Porque é muita questão técnica, não é o caminho da pessoa. Um engenheiro senta para falar comigo sobre um problema jurídico, a cabeça dele tem outra lógica. Tem. A minha cabeça tem outra, claro. Então, eu preciso fazer o cliente ter confiança na minha tese, no meu raciocínio. Compreender aquilo ali. Ele tem que compreender, ele tem que saber o risco que ele está correndo. Boa. Né? Ele chega com um processo ali e fala, olha, tem uma saída. Tem decisões judiciais nesse e nesse sentido. Eu acho que no teu caso faz sentido ir por aqui, pensando nisso, aquilo mais, a gente pode subsidiariamente já puxar essa outra aqui e tal, para eventualmente o prejuízo ser menor, né? Mas o cliente tem que estar confortável. E como o cliente vai entendendo que você sabe do que você está falando. Senão ele não vai, né? Confiar desconfiando. Pô, você confia em mim? Vamos fazer um consórcio? Não é assim. Tem que mostrar o caminho mesmo, mostrar com atitudes, comportamentos, né?
Eu chorei de rir no fim de semana que você postou aquele vídeo do cara vendendo o carro financiado Mas você viu que loucura e aquilo? fazendo as contas ali. É, o computador, vira pra cá. Os caras são foda, né, Paulo? Mas Como que deixa gravo? Como que alguém grava aquilo e consegue chegar na minha mão o negócio aquilo? Um absurdo do absurdo. é um absurdo do absurdo. E aí, por que que isso acontece? Porque assim como do ponto de vista jurídico as pessoas não sabem o risco que está correndo, do ponto de vista financeiro o brasileiro também não faz entende. a conta correta. Não sabe o que está aqui fazendo. Não sabe nada do que ele está fazendo. É incrível. Eu fechei 450 mil com um amigo meu, cliente aqui, ele mora no Campeche. Ele tem uma BMW, vai comprar um Porsche. Comprou uma carta de 450 mil. Pô, você conversa com o cara sabe exatamente o jeito que ele vai fazer. Antes dele vir falar comigo, ele já estuda, ele fechou e agora fechou 6 cartas de 200 de imóvel. Deu 1 milhão e 200. Falou, cara, fica com esses negócios aí, eu vou deixar pagando. Mas agora você vai conversar com outro tipo de público. Porra, é foda, cara. E é o público que mais necessita, infelizmente, Sim. sabe? Infelizmente. E não necessita de consórcio, necessita daquilo que você falou, conteúdo informativo, educacional, que você mostra um caminho pro cara. E, porra, o caminho é árduo de mostrar para esse negócio. Por exemplo, vamos lá. O meu caso aqui do escritório. Para mim, para o meu escritório, pode não fazer sentido comprar a sala do escritório. Por quê? Porque eu posso fechar grandes projetos, de repente eu precisar de um espaço maior, se eu compro, eu estou engessado. Mas isso não impede que no meu CPF, e aí esquecendo o CNPJ, A tua pessoa física, óbvio. eu adote uma lógica completamente diferente. Vou comprar carta para revender ela contemplada, por exemplo. Ou para fazer uma carteira de imóveis, ou os dois, faço um pouco aqui, um pouco lá. Exatamente. Né? Mas olha como é óbvio, entendeu? Claro, é simples de ser feito. Só que é uma coisa também que dentro do meu produto, eu acredito eu, né? Existe uma simplicidade de explicar. Porque é preto no branco. Né? Tipo, pô, não, mas o cara me falou que ele vai contemplar em 3 meses, meu irmão, tchau. Agora, o teu negócio, não sei se é a OAB que ela trava um pouco a informação chegar até o Gabriel, por exemplo, pô, esse negócio do compliance, você me explicou já alguns meses atrás, a gente tá, pô, eu direto a gente fala, cara, a gente tem que meter esses processos aqui dentro. Isso é interessante de colocar no jogo, Sim. saca? Mas não chega a informação, cara. Eu não sei se é tão difícil. Pô, imagina uma informação trabalhista, Paulo. Se isso aí que é uma coisa óbvia, que todas as empresas, aqui nesse prédio todo mundo deveria fazer compliance. Sim. Imagina uma trabalhista. O cara não sabe nem o que está acontecendo. E isso até foi um movimento de mercado, né? Como eu falei. Do que você falou da Lava Jato. E nesse movimento de mercado, as consultorias que trabalham e os profissionais que trabalham com compliance acabaram criando a ideia de que isso é muito caro. Claro, se for fazer para uma empresa multinacional, é óbvio que vai ser caro. Você tem que implementar um programa de compliance para uma empresa que tem sede em São Paulo e filial em mais 5 estados. O cara viajando no mundo. Né, que tem 1000 funcionários. É claro que é caro. Agora, não é porque eu, por exemplo, tenho cliente que trabalha para multinacionais, né? Já é uma situação importante para ele observar o compliance, porque essas exigências vêm em cadeia, né? De cima para baixo. Vem de cima para baixo. E segundo, por quê? Porque eles trabalham na área de tecnologia. Eles precisam ter um compliance forte. Senão tá fudido. Mas se criou a ideia, não, o compliance é só para eles, porque é muito caro. Você não precisa ter um programa de compliance igual ao deles, até porque cada programa de compliance é específico. Agora, você pode começar com as políticas de compliance, você tem lá o teu compliance 1.0, que você já, procedimentos internos, começa a ter um norte. E aí, conforme a coisa vai evoluindo, conforme a operação vai evoluindo, você fala, não, esse ano eu quero trabalhar melhor a política de proteção de dados pessoais. LGPD lá. Eu quero trabalhar melhor as questões de controle contra a lavagem de dinheiro. Então, veja,
Isso é muda, compliance. como vai mudando. E não precisa fazer todo ele de uma vez dentro da empresa. Não, até porque é o Até seguinte, porque a mudança os caras tudo correm, né? você cria um mecanismo de compliance dentro de uma empresa e pode ser que ele não funcione exatamente como se pensou. Na prática, digamos assim. E aí você vai lá e muda a Durante o processo. metodologia, né? Porque o objetivo não é você engessar a empresa, não é você mudar. Não, todo mundo faz assim, agora tem que fazer assado. Não. É facilitar. É continuar fazendo assim do modo que dê o menor tipo de problema possível ou que o problema esteja o mais assegurado possível. Se acontecer alguma coisa, eu tô correndo esse risco, eu já sabia. Exatamente. Né? Como o exemplo que eu dei, você não vai, em algumas atividades, poder dizer que você vai ter um risco de acidente do trabalho, como uma indústria, baixo. É difícil. Agora, você pode sair de um índice alto de vários acidentes de trabalho no ano com metodologias para que você coloque isso num risco controlado. Né? Por quê? Porque você tem método. Então, esse é um exemplo bem Didático. didático, mas isso Uhum. é para várias coisas. Para a formalização de um contrato, né? Muitas das vezes as empresas têm problemas contratuais porque não seguem um procedimento adequado de formalização de contrato. Aí vai para a justiça. Todo mundo toma prejuízo. As duas partes As duas contratantes. partes. Todo mundo perde tempo e toma prejuízo. Por uma coisa básica que era ler um contrato, né? Ou ter um Exatamente. contrato que é como se fosse padrão deles, Sim. né, para seguir a risca aquele negócio. E questões, veja, todo contrato ele precisa ser debatido, né? Questões que podem ser alteradas, até que ponto podem ser alteradas, por que razão elas podem ser alteradas. Tá por conta do risco. Isso quase nunca é claro, né? Então, por isso que muita discussão contratual acontece também. Ô Paulo, você falou do... porra, essa parte eu acho a mais interessante. Isso aí você pegou aonde? Em Portugal, na faculdade ou na vida, no dia a dia, pegando os caras? Acho que foi um misto de tudo, sabe? Eu, quando já estava na faculdade, falava para os meus pais, olha, acho que isso aqui não é correto fazer assim, desse jeito. Não, mas a gente sempre fez isso. Então, até porque você falou que eles poderiam ter ido além. Né? Uhum. Vendo com os clientes, e especialmente no período que eu fui estudar fora, que eu estudei, né, fiz um mestrado, estudei essas políticas de compliance. Lá em 2014, quando eu fiz o compliance, a Europa já estava muito atenta 10 anos atrás. à proteção de dados pessoais. Então, e no Brasil a gente passou a ter uma realidade forte de proteção de dados de 2020 para cá. Tá, hoje em dia é um perigo. Então, só que, veja, muita empresa ainda subestima esse risco. Só que aí que está uma sacada muito grande. E eu e a minha esposa e sócia vemos que a LGPD vai contribuir muito para a evolução das políticas de compliance no Brasil. Por quê? As pessoas precisam entender que nós usamos o Instagram e o Facebook de graça porque eles querem os nossos dados. É óbvio, né? Isso já é claro para todo mundo, né? Muitos outros produtos e serviços também dependem dessa análise mercadológica de tendências Precisa de ver nosso consumo. comportamento, né, na Exato. prática. E aí, no Brasil, a gente teve lá na década de 90 o Código de Defesa do Consumidor, que pegou forte no Brasil, por quê? Porque o Brasil é um mercado consumidor gigantesco. E não tinha regra. Não tinha regra, muitos problemas começaram a surgir e o CDC veio e melhorou, de fato, muita coisa. Qual era o nome daquele ator, aquele jornalista lá que vinha com o Código de Defesa lá? O repórter? O repórter. Porque é de São Paulo, né? Isso, porque é aquilo mesmo, Isso. né? Se não tivesse um cara que ele vinha com o livrinho, as empresas passavam a perna, tipo, né? Existia uma guerra. Sim. Imagina como que era antes, cara. Exatamente. Quando a gente era criança. Então, hoje, a LGPD vai fortalecer muito as políticas de compliance, porque se uma empresa vaza dados pessoais de toda a sua carteira de clientes,
sem ter adotado uma política responsável de proteção de dados. E por que eu falo de política responsável? Nenhuma empresa está imune de um ataque hacker, por exemplo. Pode acontecer. Pode acontecer. Agora, o que a Lei Geral de Proteção de Dados quer? Que se prove uma boa-fé. A minha parte eu fiz. Que eu tenha um mecanismo que eu De diga, defesa. olha, eu não quero que isso aconteça. Mas se acontecer, olha, eu os fiz nossos... tudo. Exatamente. Meu antivírus era esse. Exato. Pô, que doido isso. E aí, com a internet, hoje em dia, nós vemos que as coisas se propagam de forma muito rápida. Então, para pensar. Daqui 5 anos, você lá com 50 funcionários na tua equipe de vendas. Aham. E acontece de sair uma notícia que a tua empresa vazou dado de toda a carteira de clientes. Acabou. E vai fazer, a não ser que eu consiga provar. Mas depois que vazou a notícia na internet, acabou. O consórcio Pro É a cancelado. reputação. Isso. Então, a proteção de dados vai fortalecer muito a política de compliance com base na reputação. E a internet é a que manda. Não né? tem, né? Não tem pra onde ir. Os clientes estão ali, as pessoas, o hater que ali, tá todo mundo ali. Exatamente. O dia inteiro. A tua empresa, o seu escritório ali, para melhorar um pouco a pergunta, você é responsável por essa parte de compliance dentro do teu escritório. Isso. Que E é a minha sócia... Que é uma consultoria jurídica, mais ou menos isso. E ela também entra dentro dessa parte ela da também consultoria tá junto... com a LGPD, que é a área especificamente dela. Ah, ela trabalha nessa área LGPD. Então a gente faz esse somatório, né, da operação, Aham. da questão jurídica, empresário, societário, tributário, contratual e a parte de proteção de dados. Então, que nós vemos que são os pontos que precisam existir para você dizer que você tem uma política de compliance dentro de uma empresa. Para você dizer que senão não adianta. E você tem que saber se proteger contra o risco, né? O Exato. resumo da ópera, né? É isso, né? Se proteger contra, que pode nunca acontecer. É que nem fazer um seguro de vida. Mas também se ela acontecer e você não estiver protegido, acabou, cara. Exatamente. Esse é o objetivo. Porra, Paulo, foi uma honra. 1h30, quanto que deu aí? 1h13. 1h20. Pô, tá bom, né? Você que manda. Por hoje é só. Então vamos falar mais. Como que foi as tuas viagens de... Já fez muito viagem para negócio, mais viagem para lazer? Os países que você conheceu, que são os mais... Você fala, pô, isso aqui abre a mente, Gabriel. Esse aqui Olha, não. Assim, a Europa, do ponto de vista cultural, assim, o que me desafia muito toda vez que eu vou para a Europa é voltar lá, anos 1700, 1800. Ah, a história do negócio. Puta, eu sou apaixonado por isso. Como, com a tecnologia que existia naquela época, fizeram o que foi feito, né? Até mesmo algumas regras básicas de mercado, de contrato, que até hoje existem a partir de situações daquela época. O que aconteceu, tipo, entre eu e você, os caras, não, então temos que criar uma lei, porque isso Sim. Não existia até então, digamos isso. Exato. Pô, que tesão, eu gosto disso, sabia, cara? Recentemente a gente teve em Nova York, né, os prédios, aqueles arranha-céus, a magnitude da cidade, né, o que a engenharia é capaz de fazer. Que engenharia é capaz... aquilo é louco, né? O mundo dos negócios em Nova York é um negócio surreal. Não para. Né? E a gente foi no observatório lá do Top of the Rock. Aham. E lá no terraço deles tem uma tela, né? E aí tem a vista para a cidade, que é maravilhosa. Eu acabei tirando uma foto e recentemente, olhando as fotos da viagem, eu parei naquela foto ali e ela tinha ela era ofuscada aqui, né, nessa grade, e o foco lá no horizonte, né? Top. E aí eu tive um insight, falei, poxa, né, os empresários muitas das vezes estão aqui focados no obstáculo, ignorando o horizonte. A prosperidade, né? Mas, se você olha o horizonte, você consegue perceber que existe um obstáculo, mas você tem que saber como é que você vai passar ele. Calcular o risco. Né?
Então, eu falei, olha, eu vou usar essa imagem aqui para toda e qualquer consultoria que eu for fazer daqui para frente. Pensa nessa foto. Top. Olha a sacada que você teve aqui do nada, né? Do nada, A do nossa nada. criatividade, né? Quanto mais você treina, mais volta, né? E viajar, conhecer a culinária, É outro isso espetáculo, né? Eu gosto muito de caminhar pelas cidades, parar em café, assim, Viver aquilo ali. viver aquilo. Eu até falo com a minha esposa assim, a gente não gosta de marcar uma viagem e em 15 dias visitar 7 cidades. A gente não gosta disso. Menos cidades, mas que você consiga A gente vive, a gente caminha, a gente conhece. tenta conversar com as pessoas, né? Por exemplo, Nova York mesmo, nós ficamos bem perto ali da Times Square, etc. Mas da próxima vez a gente Connecticut. já colocou na cabeça que a gente vai ficar num bairro mais residencial, prédiozinhos baixos, Pra você pra passar o dia a gente dia, a rotina do americano ali, né? sentir como de fato as pessoas vivem ali, né? Pô, que massa. Então isso é bom demais e respirar a cultura de outros lugares assim, eu acho que faz bem pra gente e a gente vê também o quanto o Brasil é um cenário de grandes oportunidades. Promissor. Aham, tem muita oportunidade aqui. Isso eu sempre falo também que há uns 3 anos atrás, a minha esposa falava, você não pensa da gente voltar a morar na Europa, ela está fazendo o doutorado, faz o doutorado, a gente mora lá, etc. Eu falei, não, Aqui que tá o cliente. é aqui que está a grande oportunidade. O Brasil é o lugar das grandes oportunidades. Eu quero ir morar na Europa quando eu estiver aposentado. Eu acredito muito nisso, Paulo. Eu acredito que apesar de a maré falar contra, que o Brasil é ruim. Cara, eu não sei se eu sou da escola positivista, mas eu acredito exatamente nisso. Sim. Que não sei se a régua é muito baixa, não sei, mas eu acredito muito, cara, nisso aqui. Não tenho esse tesão, eu gosto de conhecer, viajar e etc. Gosto desse tipo de turismo, eu joguei futebol no Egito, com os egípcios, imagina. Que doido aquilo ali. Conhecer mesmo o negócio. Não pegar e Sim. fazer uma viagem que eu fico um dia só para dizer que eu fui para a Suíça. Não. É ficar ali, sei lá, transcender ali dentro tudo que eu puder. E eu acredito que quando eu volto para cá eu consigo ser uma pessoa melhor e enxergar ainda mais oportunidade, porque aqui tem muita oportunidade. Tem. Pô, com todo respeito, aqui pode ser tudo editado, ele sabe, mas é mão de obra barata, né? Porra, Paulo, que a gente quer que a gente prospere, tá ligado? Mas Sim. o brasileiro tem que se ajudar, senão nunca vai sair do lugar. E aí, falando da minha área, né? Apesar de ser um ambiente burocrático, de ter muitos desafios, mas o Brasil, ele é um bom teste para muitas coisas no mundo, né? Em termos de prestação de serviço, em termos de produtos. Por quê? Porque o Brasil é um país continental com pessoas com hábitos muito diferentes, então você consegue testar algo dentro do Brasil que você precisaria de 5, 6 países da Europa para fazer um teste de tendência de consumo, de hábito, Boa. né? Porque o cara na Bahia, ele é, nossa, completamente diferente, tipo do cara do gaúcho, mas completamente Sim, diferente. Você viaja sim. aqui, né? Você sabe o que eu tô falando, tá doido? E especialmente também o fato do Brasil ainda ser um país em desenvolvimento, Boa. tem muitas coisas que também se tornam mais baratas do ponto de vista do teste, né? A própria questão de mão de obra. Tem muita mão de obra que se você vai para a Europa, para os Estados Unidos, é óbvio que vai ser muito mais caro. Isso eleva o custo. Então, eu sempre falo isso porque eu acho que parece até meio chavão, mas o melhor do Brasil é o brasileiro mesmo. Clichê, né? mas em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas a gente é muito criativo, o brasileiro é muito trabalhador. Trabalhador pra caralho, E incansável. apesar da burocracia, apesar do cenário difícil, desafiador, ainda é um país de grandes oportunidades e a gente tem que se agarrar nisso, né? O empresário, as pessoas que pensam grande, que querem crescer, o Brasil é a oportunidade mesmo. E se a gente que pensa que é positivo nessa questão, se a gente desacreditar, meu camarada, o país acaba assim, ó. Sim. Porque o que tem gente colocando para baixo o negócio é inacreditável.
E é por isso que as grandes... outra situação muito importante, as grandes empresas, Aham. as que se tornaram bilionárias e tudo mais, nós precisamos aproveitar esse caminho que eles abriram. Boa. Eles erraram muito do ponto de vista operacional até acertar. Cometeram erros jurídicos que são notícias. Aham. E a gente tem que pegar essas notícias e aprender e não fazer igual. Não fazer igual. Quando eles acertarem, tem que copiar. Claro, sempre dentro da metodologia que se adequa à sua empresa. Óbvio. Mas a gente tem um portfólio de conteúdo grátis, não só jurídico, mas de vendas, de operação, que a gente explora muito mal. Não, na verdade, não explora absolutamente nada. É inexplorado. O tanto que dá para crescer é gigante, porque as empresas foram passando pelas coisas. O Brasil foi construído, cara, a ferro e fogo, mas foi. Né? E tá aí, ele, como você falou, a grande oportunidade são os brasileiros, né? Tem aqui, mas ele está em desenvolvimento. Né? Porra, um país que você viaja aqui para o interior do Paraná, porra, você vê aquela soja, o maior produtor do mundo. Você vai para, pecuária muito forte, agricultura novamente. Então, estão vindo indústrias para cá, né, cara? Independentemente de governo, isso não vem ao caso, as pessoas acreditam no país, né, cara? Sim. Até hoje eu não sei se é porque ele é continental, ou porque tem mão de obra barata, ou, Recurso natural. Mas as pessoas querem, falando em Brasil. Os caras se metem lá na Ucrânia com a Rússia, mas os caras não vão falar que vão pôr uma bomba aqui, né? O Brasil é abençoado, é impressionante. Abençoado. E onde a gente vai, as pessoas falam, sabem do Brasil. Não, acolhem a gente, né? Acolhem muito, e acolhem bem. Sim. Pô, brasileiro, que também sabe que a qualquer momento pode acontecer uma festa. A gente brinca e brinca legal sobre tudo isso. Gosta de futebol? Você treina, Paulo? O que você faz? Eu já joguei bastante futebol, agora ando meio parado, mas é uma das terapias que eu tenho para a vida, digamos assim. Você né? assiste? Eu adoro assistir futebol, adoro ir ao estádio. É o meu passatempo preferido com meu pai, é o tempo que a gente tem juntos ali. Que time que você torce? Eu sou atleticano. Pô, tá bem teu time, parabéns. Tá bem mesmo, porra, tá louco, tá Então... um pau no coxa. Eu sou Inter, né? Então eu tô longe dessa briga, mas pelo amor de Deus. Se eu fosse coxa branca hoje, eu não sabia onde me enfiar. Mas é um exemplo de gestão, né? O seu Cheminha é coxa branca. Não, e apesar da rivalidade, assim, eu sempre falo que é triste, porque o Paraná Clube também, né? O que aconteceu... Acabou, né, o Paraná? Isso mostra cada vez mais que a organização é tudo. É tudo, né? No futebol, quem diria, né? Que há 20 anos atrás iria se falar de gestão no futebol. Os caras só queriam jogar bola, né? Ganhar o teu dinheiro e ir embora. Então, tudo precisa de gestão. E futebol também é um passatempo, é uma terapia, eu gosto bastante. Você é sócio do Atlético? Sou. Top. Já sou sócio lá, acho que deve fazer uns 10 anos. Boa, muito bom. E gosto. O Atlético é um modelo de negócios do Brasil. Para clube de futebol, o Atlético é o melhor modelo. É verdade. Muito foda, clube muito foda mesmo. Porra, tá louco, eles estão dando aula. Então. Para todo mundo, para esses cartola antiquado aí que ganhava no peito. Tá louco, e não sei como que não foi campeão da Libertadores, sabe, porque mereceu, né? Olha... Porra. Você chega aí nos lugares para fora para assistir? Já fui para Montevidéu. Ano passado eu não fui porque a cidade era... Onde era? Equador? Né? Era lá... Peru? Acho que era no Equador e a cidade estava com muito problema de violência. Não dá para ir. E aí eu falei, não vou. Até cogitaram trocar para Argentina. Se fosse na Argentina, com certeza eu iria. Com certeza. Mas aí eu fiquei de fora, mas... Gosto de ir, já fui na final da Copa do Brasil, lá em 2013, no Maracanã, que a gente perdeu, mas Maracanã lotado, é uma experiência. Claro. Né? Vi o Atlético ganhar a Sul-Americana lá em Montevidéu. Foi para Montevidéu, ganhou do Bragantino? Isso. Ganharam do Inter lá em Porto Alegre também, uma Copa do Brasil. Sim. Dando nas pernas dos caras, né? Sim. Porra, imagina o Beira-Rio lotado. Quando que a gente achou que ia perder, cara? Tá doido? Vocês jogam bola pra caralho. Vocês merecem onde vocês estão. Eu gostei de conversar contigo, Paulo, que a gente falou de tudo. E quando eu falei, bom, eu vou falar de futebol, ele não deve entender disso, né?
Você entende de tudo e ainda deu aula de futebol, né? Ah, tá louco. Muito bom, muito obrigado, meu irmão. Passa suas redes sociais aí pro pessoal, faz teu pitch de venda. Vocês não Instagram, Paulo H. Freitas, diariamente postando notícias, tá postando? conteúdos relevantes para os nossos clientes e situações que os nossos clientes passaram e que a gente não quer que as pessoas passem, né? Dando conselho, dando dicas, ensinando e sempre com aquela máxima: você precisa calcular o seu risco e nunca deixe a situação sair do seu controle, porque aí pode ser tarde demais. Gostei. Nunca deixa a situação se desonrar. Isso é meio que Dom Corleone, né? Valeu, Jonazinho. Deus abençoe. Você tira uma foto nossa aí? Foi bom, Jonan? Porra. É foda.